Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né, na Rua Progresso, 1190. Uma falange iluminando a cada um de nós e também a nossa família. Então, fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 128. Desculpismo. E todos, um por um, começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma propriedade e importa ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 18. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonaram as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes isenta a consciência do resgate preciso. Companheiros que destroem o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de desculpas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências da responsabilidade a que se afeiçoam. E, ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, estimulando os homens à construção do bem na terra, surgem, às peitas, desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as fugas e tão comoventes aparecem que os ouvintes mais espertos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-las na fuga. Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, enganados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, amarrados às ruinosas consequências da própria irresponsabilidade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Lição número 128. Desculpismo. E todos, um por um, começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma propriedade e importa ir vê-la. Por favor, desculpe. Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. E espero também que o tema de hoje, em especial, eu dedico a mim mesmo. Antes de mais nada, todas as palavras que irei professar são para mim. Sempre temos desculpas para justificar nossas faltas ou irresponsabilidades diante do que deveríamos fazer pelos nossos deslizes, pelas nossas falhas de conduta e escolhas que internamente ou dentro de nosso ser nós sabemos ser erradas ou contrárias à lei de Deus. Usamos muitas justificativas baseadas em discursos e desculpas fajutas perante nossas falhas e fuga do trabalho e da caridade. Se nos julgamos espíritas, como é o proposto aqui, e ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, então, mais do que nunca,
essa mensagem está dirigida a nós. Se nos julgamos espíritas, já não usamos essas desculpas? Ou vimos irmãos usarem e não tomamos nenhuma providência, com medo de entrarmos em situações nas quais não gostaríamos de ser taxados como pessoas, como Jesus o próprio o foi, ao expulsar os vendedores do templo. A verdade, meus irmãos, é clara. E Jesus Cristo nos propôs uma escolha. E esse evangelho, ele fala da parábola, ele está inserido na parábola dos convidados ao banquete. Se você ler um pouquinho antes, Lucas 14, no versículo 15, fala assim, ó: ao ouvi-lo, um dos convidados disse: feliz quem comer no reino de Deus. Replicou-lhe: um homem dava um grande banquete, para o qual convidou muitos. Na hora do banquete, enviou um servo a avisar os convidados: vinde, está preparado. Esses convidados somos nós. Um após o outro, todos foram se desculpando. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso examiná-lo. Por favor, aceite as minhas desculpas. É o trecho que está falando aqui no nosso livro. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou prová-los. E, consequentemente, ou dando prosseguimento, todos deram desculpas para não comparecer ao banquete do rei. Quem é esse rei? É o próprio Jesus Cristo. Então, o rei ficou nervoso, porque essas pessoas não aceitaram o convite, e mandou que seu servo saísse e convidasse todos que estivessem na rua. Todos que estivessem na rua, não os seus convidados. Então, os servos foram e trouxeram pobres, mutilados, cegos e coxos. Mesmo assim, não completou. E o rei pediu que voltasse novamente até que a casa estivesse cheia. Cheia de quem? De quem estivesse precisando. Aqui é uma menção, é um convite para que reflitamos que essas pessoas que fizeram parte desse banquete eram os excluídos. Então, aquelas pessoas que até então eram os escolhidos, no caso aqui os espíritas, não quiseram aceitar o convite. Por milhares de desculpas. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses coxos, pobres e mancos? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus Cristo fala que toda vez que você vai atrás dessas pessoas, é a Ele próprio que você está acolhendo. E ainda dentro dessa questão de desculpa diante do convite, a caridade e o amor ao próximo, o próprio evangelista Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele fala assim: quem quiser seguir-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e venha comigo. Quem se empenha em salvar a vida, a perderá. Quem perder a vida por mim, a salvará. Jesus Cristo não prometeu que ia ser fácil. Ele prometeu trabalho, comprometimento, compromisso, amor e caridade. Pois assim foi o exemplo dele. Ou seja, fora da caridade
não existe salvação. Fora do trabalho, não existe salvação. E se você encontra desculpas para suas omissões, para seus deslizes, mais cedo ou mais tarde, a cobrança vai vir. E aqui ele ainda fala que, além de você dar desculpas, você tenta se convencer e convencer o outro de que você não tem condições. E chega ao ponto de dissimular de uma forma tão fascinante que você convence o outro e passa a ser um pobrezinho. Difícil ouvir essas palavras e nos colocarmos na mesma posição e avaliarmos a nossa conduta. Será que nós estamos nessa situação, no desculpismo, encontrando ou buscando caminhos contrários para justificar a nossa omissão diante da necessidade, diante do convite para o banquete? E pior ainda, aqui fala: os convidados para a lavoura da luz acordam, na verdade, no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências, ou seja, presos ao efeito ou à consequência de suas escolhas, as desculpas. Não encontra outra providência restauradora senão esperarem por outras reencarnações. Mas a questão aqui da espera por outras reencarnações é que muitas vezes, voltando ao Evangelho de Mateus, no capítulo 25, lá é bem claro. Toda vez que você se desculpou, que você não fez o que você deveria fazer, você foi omisso com aquilo que você mesmo escolheu como missão. E haverá prantos e ranger de dentes. Não sou eu que estou falando isso, não. Leiam Mateus 25. Está bem claro isso lá. E vamos além um pouquinho. Se fora da caridade não há salvação, a desculpa não é uma fuga desse caminho? Avalie essa minha pergunta. Se fora da caridade não há salvação, o desculpismo, a desculpa para não adentrar esse caminho dentro das possibilidades de cada um, não há fuga. E no caminho que seguimos, haverá o quê? Provas, dificuldades, mas bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Está no Evangelho também. Pegar a cruz e carregar é suportar com resignação e agradecer a Deus e não colocar a desculpa debaixo do braço como uma muleta e fazer disso uma justificativa para não fazer, às vezes, nada ou deixar de fazer aquilo que você podia fazer. Dando sequência, eu lembro, fazendo novamente uma menção ao próprio texto que diz: e agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho. Quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando, pedindo aos homens a construção do bem na terra. Vejam o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, a missão dos espíritas. Ouçam com bastante atenção, por favor. Não ouves já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo,
e tragar do nada a soma das iniquidades terrestres. A construção do bem na terra. A soma das iniquidades terrestres. A frase é a mesma. O sentido é o mesmo, porém com outras palavras. Bendizei-o, ó Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, não vos amedronteis. As línguas de fogo, aqui faz uma menção a Pentecostes, quando os discípulos começaram a falar em diversas línguas as pessoas que faziam parte daquela celebração. Sobre as vossas cabeças, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Olha a responsabilidade. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estarão convosco. Existe desculpa? Existe ainda dúvidas do caminho a seguir? Ou ainda ficaremos com essas desculpas, entre outras? Estou muito jovem, sou velho demais, assumi compromissos que não posso atender, minhas atribulações são enormes, obrigações de família, negócios, débitos, trabalho, filhos, problemas, apego material, dentre tantos outros aqui que nós poderíamos enumerar. Porém, meus irmãos, e voltando novamente à minha palavra inicial, essas palavras são para mim. Eu queria só encerrar essa reflexão com uma passagem do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 20. Capítulo 20, que o título é Esmorecer Nunca. Esmorecer nunca, ou seja, fraquejar nunca. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergues de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel. Ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nascestes. Detente a pensar nisso e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminiscências de serviço aos degraus mais escuros ou obscuros do recomeço,
mergulha o próprio coração nas fontes de esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar do Espírito Meimei. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje faz um convite muito claro. Nós fomos convidados ao banquete. Participar dele é uma escolha sua. Encontrar desculpas também. Porém, a cada um será dado segundo a sua obra. Não foi eu que estou falando, está no Evangelho. A cada um será dado conforme a sua obra. Então, ainda há tempo. Ainda há tempo para reavaliarmos nossas desculpas, nossos comportamentos e definitivamente aceitarmos o convite ao banquete do Pai. Vamos elevar agora o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Fechem os vossos olhos e internamente peçam a Deus, ao Mestre amado Jesus, que possa mostrar a cada um, dentro de sua crença, o que é necessário para sair desse marasmo, encontrar novamente o caminho que o leva à retidão e ao caminho que leva ao Pai. Verificar se o seu comportamento é um comportamento correto e digno, segundo as vontades do próprio Cristo. E se você tem feito uso da desculpa para justificar-se das suas próprias negligências. Reconhecer que estamos doentes é o primeiro caminho para buscar a cura. Mestre amado Jesus, pedimos que, nesse momento, visite todos os lares, todos os nossos irmãos, os médios de nossa casa que se encontram afastados. Pedimos também, Pai de eterna misericórdia, que visite os asilos, os albergues, as crianças de nossa creche, os hospitais. E onde quer, Senhor, que exista a necessidade de amor, de caridade, de consolo, de bênção, de saúde, que a sua santa misericórdia esteja presente. E se formos dignos, Senhor, e merecedores de vossa luz, de vosso amor, estenda para cada um de nós as vossas bênçãos, para que possamos, Senhor, dentro de nossas limitações, abraçarmos a vossa causa e seguirmos firmes, como soldados, como esses novos discípulos. Discípulos que visam e que buscam muito mais o amor ao próximo do que a ti mesmo. Senhor Pai de misericórdia, abençoe a água que está sobre nossas mesas, sobre nossas casas. Abençoe o nosso lar com paz, com saúde e com proteção. Roguemos ao Mestre amado Jesus que infunda sobre cada um de nós a consciência necessária para que nos livremos dessas desculpas e que a partir de agora, Senhor, com as tuas bênçãos, possamos buscar novos compromissos, novos comprometimentos, não para que possamos ser vistos pelos outros, mas sermos vistos para ti. E que possamos, Senhor, quando for o nosso momento, te encontrar de braços abertos e de cabeça erguida diante da tarefa que nos foi dada como sendo cumprida. Rezemos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão do Espírito e o pão da matéria dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, Senhor,
mas livra-nos de todos os males, pois só vós é o reino, o poder e a glória. Encerro, Senhor, essa oração e peço que as palavras que aqui foram ditas sejam, Senhor, para cada um momento de reflexão e que possamos, Senhor, fazer delas não a muleta, mas um anteparo para nos livrarmos dessas desculpas. Muito obrigado a todos.